Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal. Novamente para discutir alguns temas, né, que possam pintar aqui, que sejam importantes. Hoje eu quero falar sobre talvez a maior lenda urbana ferroviária do Brasil, nos últimos séculos, né? Que é o trem-bala, né? Trem-bala é um negócio que, meu amigo, é uma novela, né? Uma grande novela. E vou tentar falar um pouco sobre esse projeto maluco que, por enquanto, não tem avançado em absolutamente nada, né? Estamos aí há alguns anos de que essa notícia foi requentada, mas avanço que é bom a gente não tem, tá? Para quem não sabe, eu sou o Jean, sou tecnólogo em transporte, técnico ferroviário. Bem-vindos a esse canal SPT, onde a gente discute qualquer tema. Sem roteiro hoje. Até gostaria de fazer roteiro, mas acho que é bom ter uma conversa mais direta com vocês aí que pensam sobre o trem-bala. Que o Brasil é um país gigantesco, um país de dimensões continentais, com uma ampla extensão, e isso todos nós sabemos, né? Não foge à memória, o Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Perde para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. O Brasil então ali está em quinta posição em extensão territorial, né? Apesar de que as suas principais cidades estão na faixa litorânea, né? Então é uma característica do Brasil. E essa característica de ter uma longa extensão, de ter um longo território, exige um sistema de transporte e logística que seja bastante integrado e eficiente, né? O Brasil, no começo ali do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, optou por transportes ferroviários que foram, obviamente, subsidiados, né, de certa forma, garantidos pelo Estado, né, para serem implantados. Claro que essas primeiras ferrovias foram ferrovias privadas. Só que, a partir da década de 50, essa lógica de ferrovia se inverteu consideravelmente, tendo em vista um processo acelerado de degradação, a extinção de ramais antieconômicos e a ascensão de um modelo rodoviarista, que não é apenas você construir autoestradas e carros. O modelo rodoviarista é uma cultura, tá? E mais alguns anos depois nós temos aí uma cultura aeroviária, né? Onde hoje em dia, se você quiser sair de algum ponto do Brasil, de alguma capital, e ir para outra capital de forma rápida, o avião possivelmente vai ser a forma preferencial, enquanto o ônibus, por exemplo, ou o carro, você usa em uma situação mais regional, dentro do seu próprio estado, tá? E o trem? Onde é que o trem entra nessa história, né? O trem, ele era um modo de transporte que nós tínhamos que tinha um caráter, sobretudo, regional, tá? Em alguns casos, você tinha ligações entre estados, ligações de caráter mais nacional, mas nada muito extenso, né? A gente tinha ligações entre São Paulo e Paraná, chegando até o Rio Grande do Sul, dependendo de alguns casos. A gente já teve ligações entre São Paulo e Brasília, ligações entre Rio e São Paulo, Rio e Minas, enfim, né? São ligações que possibilitavam uma conexão rápida e de baixo custo, né? Já que avião não é uma opção muito barata, né? Isso antigamente. E o trem acabou ficando renegado a uma coisa muito antiquada, né? Como as ferrovias no Brasil foram se tornando cada vez mais obsoletas, as empresas responsáveis, que geralmente eram estatais, não refizeram o processo de modernização. Acabou-se que o sistema de trilhos para passageiros em longo percurso foi extinto. Ainda existem alguns modelos no Brasil, são os dois trens da Vale, só que não tem o mesmo nível de desempenho, não é uma opção muito boa, né?
não é rápido, não tem ali o que a gente precisa. O trem-bala, então, ele surge com a proposta de você fazer uma ligação expressa, né, de alta velocidade entre os principais pontos deste país. E o primeiro eixo que vem à cabeça são, sim, as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Esse seria o grande eixo monumental, primeira rota do trem de alta velocidade. O governo federal, há alguns anos atrás, chegou a planejar uma linha de trem de alta velocidade. Essa linha contou com estudos e participações de empresas da Europa e da Ásia. Só que esse projeto ele não foi para frente, né? Era o famoso trem-bala da Copa. Só que esse modelo não acabou sendo adotado, né? Por uma série de questões possivelmente burocráticas, tá? Que inviabilizaram esse tipo de sistema. Hoje a gente tem uma empresa privada que, na teoria, tem a outorga do trem de alta velocidade, mas nós não tivemos notícias muito recentes sobre o avanço desse projeto, o que torna tudo muito mais misterioso. Então, eu pensei aqui, poxa, o que pode brecar um trem de alta velocidade, né? E por que alguns países têm tanto trem de alta velocidade quanto outros não têm nenhum? Se a gente fazer uma estatística, os trens de alta velocidade são localizados na Europa continental, sobretudo, e no leste da Ásia. Né? No leste da Ásia, países como Japão, Coreia do Sul, China, são países que têm ali uma rede de alta velocidade bastante robusta. Aliás, foram esses países que de fato, né, criaram a concepção do trem de alta velocidade moderno. Países na Europa como França, Espanha, e Inglaterra, Alemanha também aderiram, né, a esse modelo que durante muito tempo foi muito bem sucedido. Muitas coisas impactam a construção de um trem de alta velocidade e nós temos desde aspectos técnicos até aspectos burocráticos e aspectos políticos, sim, aspectos políticos. Se a gente pensar em aspecto técnico, porque a técnica ela não tem lado, ela não é de esquerda, não é de direita, a técnica é a técnica, ela é o que é. O que a gente precisa para ter um traçado de trem-bala? A gente tem uma linha de trem que sai de São Paulo e vai até Rio de Janeiro, uma linha da MRS, dá para utilizar? Olha, possivelmente não, né? Por uma série de motivos. Um dos motivos que eu vou elencar se chama geometria. Geometria não é aquela disciplina da matemática, das formas. Sim, né? As formas das vias. As vias de trem, elas têm formas pré-definidas. Seja a bitola, que é o espaçamento entre os trilhos, seja as curvas, os aclives, os declives. Todas essas formas precisam ser bem estudadas. E existe uma tendência de quanto mais rápido for o sistema de transporte, mais curvas suaves esse sistema tem que ter, ou seja, ele tem que ser mais retilíneo, mais reto, porque as curvas impactam no desempenho do trem, inclusive fisicamente, por conta de efeitos como a força centrífuga ou centrípeta. Eu não lembro agora se era centrífuga ou centrípeta. Enfim, o trem ele tende a vazar, ele quer sair pela curva. Então você pode reparar, uma curva fechada, você sente o peso mais forte do que uma curva aberta, que esse peso ele diminui. Então existe essa proporção da força-peso aí que atua nos objetos em curva. Então o trem, para atingir ali, a gente vai considerar trem de alta velocidade, né? Tem muitos conceitos. Teoricamente, alguns países adotam trem de alta velocidade a partir de 200 por hora. Para linhas gerais, acho que para concepção moderna, 250 km por hora a gente pode considerar um trem de fato de alta velocidade. Né? Então,
250 por hora para cima, a gente pode falar, ó, esse aqui é um sistema de alta velocidade moderno, tá? Então, trens para velocidades acima de 250 precisam de traçados mais retilíneos, uma via com maior estabilidade, dormente geralmente de concreto, tá? Tudo bem que a via em laje de concreto seria preferencial, né? Mas pode ser uma via com dormentação em lastro, né? Não tem problema. Um outro aspecto técnico que influencia é o sistema de energia, né? A maioria dos trens de alta velocidade costumam utilizar sistemas de 25 mil volts em corrente alternada, né? Por que, né, uma tensão tão alta? A tensão ela tem muito relação com as questões de distribuição, né? Quanto maior a tensão, mais longe você consegue distribuir energia. Reparem que as linhas de alta tensão que nós temos no Brasil, elas são de milhares de volts, né? 300 mil volts, 400, 500, chega até 800 mil volts, né? Isso porque a tensão influencia na distância percorrida. Você tem menos perda por efeito Joule, já que a corrente é menor, tá? Então, essas tensões elevadas ajudariam o trem a justamente fazer esse percurso de forma mais rápida. E, por ser em corrente alternada, você possivelmente tornaria o trem até um pouco mais leve, já que você não precisa de uma eletrônica de potência tão exagerada, né? A corrente alternada passa talvez por um transformador e já vai direto para o motor do trem. Então isso já ajuda, tá? São conceitos, tá? Esses acho que são os principais conceitos técnicos. A gente pode pensar também em aclives e declives, né? Já que as rampas, né? Elas influenciam na força, né? Do trem e tudo mais. Então, pensando no eixo entre Rio e São Paulo, trechos de serra são trechos complicados. Exigiriam, então, obras de arte. Túneis, viadutos, pontes, para você eliminar não só as curvas, mas esses declives e aclives muito acentuados. Isso ajuda bastante no desempenho de uma viagem de alta velocidade, né? Esses aí são alguns aspectos técnicos, tá? Quais são os aspectos, então, burocráticos, puxando aqui da minha mente? Pessoal, burocracia ela é necessária, mas não em excesso. Existem muitos processos. Você tem uma questão, por exemplo, de licenciamento ambiental, né? Quando o pessoal pensa em licenciamento ambiental, pensa na árvore, no animalzinho, no piu-piu, no cavalo, na vaca, enfim. Não é só a parte de meio ambiente, vegetal, natureza. Envolve também aspectos sociais e econômicos, né? Por onde essa linha vai passar, como vai impactar, né? Como inserir isso em cidades. Então, existe ali uma série de trâmites junto com órgãos federais. Então, você tem NTT, você tem DENIT, você tem órgãos de preservação, órgãos ambientais como o IBAMA, né? Enfim, você tem às vezes que falar com prefeituras, tem que falar às vezes com os órgãos do estado. E isso envolve muita papelada e muita documentação. Então, existe um processo extremamente burocrático por trás de um trem de alta velocidade, né? Essa burocracia atrasa, porque toda essa papelada tem que estar acertada. Para quando você construir o trem, não tenha de repente, sei lá, um shopping que surgiu do nada, ou um condomínio que foi construído no território de uma fazenda, sabe? Então, tudo isso tem que ser bem pensado, tá? Também tem um aspecto político, né? O aspecto político talvez seja o que mais trave, né? Essa questão do trem-bala, né? Político é aquela coisa, né? Eu falei uma vez num vídeo e espero que vocês se lembrem. Depois do diabo, político é o ser mais mentiroso da face da Terra. Eu não tô nem aí se você é fã do Lula, se é fã do Bolsonaro, se é fã do Joe Biden, do Trump, do Putin, do Xi Jinping. Político, na maioria das vezes, não tem boa fé. Tá? Na maioria das vezes, é muito raro ver um político com boa fé, que de fato entenda as coisas assim de forma clara, que entenda os anseios do povo. Tá? E por que eu digo isso? Porque o aspecto político afeta muito. A gente tem ali
Todo governante, ele quer falar que vou fazer a obra e quer entregar a obra. Trem-bala não é assim, meus caras. Trem-bala é obra que dura vários anos. Assim, a menos que você seja da China, que lá os caras industrializaram a ferrovia, fizeram o arroz com feijão muito bem feito, tirando a China, que realmente chegou no patamar de autossuficiência, é que no Brasil a gente é dependente de fornecedor externo, de mão de obra, de político querer inaugurar, de político querer embargar, enfim. Tem toda essa coisa, né? Explica porque, por exemplo, na China, você tem uma rede tão grande. Ali, né, querendo ou não, se o Partido Comunista falar que quer, acabou, não tem papo, vai ser feito, né? Enquanto que a gente tem que esbarrar com um deputado, com um vereador, com isso e com aquilo, e barra e vai e volta, e isso e aquilo, e questiona. Sem contar a tradicional, né, honestidade da nossa casta política, que adora obter ali um pouco de valor, né? Pegar uma graninha ali sem ninguém ver, né? Isso aí é o clássico, né? Clássica corrupção brasileira. Esse trem é factível? Qualquer país do mundo que tivesse as condições de fazer, faria um trem-bala no Brasil, porque obviamente é necessário. Agora, esse processo todo que eu expliquei, né? Aliás, o fator financeiro também é outro fator pesado. O trem-bala é muito caro, né? Não é uma coisa fácil, é extremamente custoso. Você fazer uma linha de trem com um requisito técnico tão chato, tão robusto, exige um investimento também robusto. E isso não é qualquer um que pode fazer. Se a gente pensar, por exemplo, na iniciativa privada fazendo, a primeira coisa que eles vão querer pensar é como a gente vai amortizar esse valor. Tem que ser competitivo, né? Então, se pensar pela competição, amigo, a gente tá lascado, porque esse trem não vai ter tanta viabilidade assim. Tipo, o trem-bala vai quebrar a ponte aérea Rio-São Paulo. Será mesmo que vai quebrar? Será que as companhias aéreas não vão abaixar o preço, que já é abusivo? Interessante. Ou será que, sei lá, as tarifas do trem serão baratas ou caras, né? A tendência geral é que o trem-bala seja um pouco mais demorado entre os dois destinos, né? Entre origem e destino. Mas ele seja, consequentemente, mais barato. E até mais confortável, né? Porque você pode escolher classe, você pode escolher... Tem sistema de entretenimento, você pode comer dentro do trem, tem restaurante dentro do trem. Coisa que no avião você não tem, né? Você tem que ficar lá, naquele assento apertado. E a janelinha é minúscula. E aí vão te servir clube social, com água, bolacha, sabe? Um negócio bem ruinzinho mesmo, né? Eu não sei, nunca andei de avião, mas falam que é isso. E o trem você já tem um novo padrão, né? O Brasil, ele infelizmente perdeu essa cultura ferroviária, né? Porque no Brasil sonha-se muito com a coisa da iniciativa privada fazer tudo. Até pode fazer o trem-bala, eu acho que é possível. Mas assim, não sai se não tiver aquela mãozinha amiga do Estado no meio. Não sai nem a pau, né? E o Estado fazendo tudo, bom, será que seria o ideal mesmo? Ter esse risco todo para um projeto só? O Brasil tem tanta coisa para fazer, né? Enfim, o Brasil ele tem que voltar a engatinhar pelo menos com os projetos mais simples. Tem cidade no Brasil que tem malhas de metrô e de trem bizarramente pequenas. A gente tem que primeiro consolidar as coisas pequenas, pensar em pequenas ligações regionais para já ir reacostumando o povo, e quando chegar o trem-bala, aí a gente começa já a evoluir nesse sentido, né? Trem-bala no Brasil, meus caros, é um sonho, né? É um sonho gigantesco, né? A gente tem várias matérias que falam, né? O Brasil se livra de dívidas de 2 bilhões sobre o trem-bala. O trem-bala brasileiro de Rio em São Paulo explicado. Até 90 minutos, não. Pô, pelo amor de Deus, cara. 90 minutos? 350 por hora? Sei não, hein? Saiba quando sai o trem-bala. A verdade sobre o trem-bala. Como está o projeto do trem-bala. 2 horas. É o Brightline, que é essa aberração a diesel aqui. O trem-bala brasileiro. 50 bilhões. Pipipi. O Viatrólibus não vou fazer popopó, não. O Viatrólibus eu respeito. Volta do trem-bala, trem-bala.
e não tem perspectiva, não tem ali uma coisa acertada. Sequer se sabe as estações direito, porque cada cidade quer ter uma estação, né? Antigamente era Campinas, São Paulo, Guarulhos, São José, Barra Mansa, tipo, sei lá, sabe? Não tem muito critério, né? Não tem muito... O fato é que esse projeto não foi aprofundado devidamente, né? Tem vários... Falar todo mundo fala, né? Agora fazer que é bom, rapaz, isso aí é difícil, hein? Fato que o Brasil se perdeu em termos de ferrovia, né? O Brasil está perdido e precisa voltar, né? Não tem o que fazer, né? É esse o fato. A gente tem que imitar países que dão certo, né? Europa, o Japão, a Coreia, a China. A gente precisa imitar esses modelos que funcionam, né? Porque senão a gente fica fadado a travar. Lembrando, pessoal, infraestrutura, tá? Esses trens balas não são só uma questão de luxo ou de, sei lá, de eu quero um trem rápido. Não. É uma questão de integração nacional. O Brasil é um país que é muito dependente das grandes cidades, enquanto as outras cidades pequenas, elas quase não existem no mapa, né? Em todos os países que pensam no seu território, você tem uma integração rápida entre esses lugares, porque você consegue descentralizar. Tem vários efeitos aí que o trem-bala traz, né? Enfim, né? Quem sabe um dia, sei lá, uma integração continental seria o ideal, né? Mas até chegarmos nesse nível, né? A gente precisa comer muito arroz com feijão. Pô, essas são as minhas palavras sobre o trem-bala no Brasil, trem de alta velocidade, as minhas perspectivas honestas, tá? Como falei, não tem roteiro no vídeo, é simplesmente minha opinião sobre esse assunto. A gente está muito longe do trem-bala. Se o trem-bala for implantado no Brasil, nós temos que antes implantar uma cultura ferroviária. Sem essa cultura ferroviária, não tem como qualquer tipo de projeto de trem-bala, trem foguete, trem da SpaceX, tubo de vácuo, buraco de minhoca, qualquer coisa. Não dá para se implantar se a gente não mudar a cultura e a percepção do brasileiro em relação ao transporte, principalmente da casta política, que pensa mais no seu mandato do que uma política de Estado de longo prazo, que, meu amigo, se um dia aparecer um político que pensa em Estado, não em governo, tá? Atenção, Estado não é governo, Estado é nação, não é período de 4 anos. O dia que nascer um político assim no Brasil, aí quem sabe a gente possa ver esse país indo pra frente. Teve algum político assim que pensa em Estado? Eu não vou emitir comentários, porque o pessoal vai me matar se eu falar. Povo, é isso. Muito obrigado e até a próxima.